Se as minhas convicções são minhas, elas são potáveis de me trair. Mas se as minhas convicções são as convicções da fé de Deus, elas não vão me trair jamais. Elas serão fiéis e dignas. Nesta ocasião, vou estar lendo um pouquinho e espero que todos me compreendam que nem sempre eu posso lembrar de tudo e que também esta é uma questão muito delicada que vou tratar agora, e eu gostaria que todos os meus ouvintes pudessem aproveitar os mínimos detalhes do que eu vou estar lendo em parte, porém tudo foi escrito por mim mesmo, portanto são pensamentos meus, não tem nada alheio aqui, mas é necessário que eu seja específico e me apegue ou me atrele melhor à letra, para que não seja um pensamento vago, senão algo muito claro, objetivo e específico. O título é Não se mate por suas convicções. Eu tinha um site e naquele site publiquei a diferença que há entre as convicções humanas e a convicção da fé, discursando dentro da palavra de Deus. E eu não lembro esse escrito, não tenho na cabeça tudo, mesmo que foi também totalmente meu, uma reflexão minha. E agora estou fazendo um resumo daquilo que eu lembro e que eu sei e que eu conheço, que eu tenho certeza de que é assim. Mas, com certeza, futuramente, apenas eu tiver tempo, farei alguns estudos muito profundos, muito amplos e com muita argumentação válida para provar que há uma diferença entre nossas convicções, por mais que sejam convicções de fé, e a convicção da fé, que é uma coisa muito diferente e que a Bíblia fala disso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas como o meu público é geral, talvez muitos de vocês não são cristãos, amém por isso, eu respeito a crença ou não crença de cada um e admiro a capacidade de convicção das pessoas. Eu também tenho um perfil muito seguro nas minhas convicções. Porém, eu aprendi que a diferença faz toda a diferença. Se as minhas convicções são minhas, elas são potáveis de me trair. Mas se as minhas convicções são as convicções da fé de Deus, elas não vão me trair jamais. Elas serão fiéis e dignas. Não se mate por suas convicções. Faço uma pergunta ou duas. Por que o amor funciona para uns e para outros não? Por que perdoar funciona para muitos e para alguns não funciona? Só para que você pense um pouquinho e reflita que
até a palavra de Deus funciona para alguns e para outros não. Por quê? Se é palavra de Deus. Quando as pessoas tomam a palavra de Deus, a Bíblia, tudo literalmente, então vão achar até um versículo que diz que minhas palavras não voltam a mim vazia e que elas sempre se cumprem. Se cumprem para Deus, mas para nós não se cumprem sempre. Para nós, muitas vezes, a palavra de Deus vem vazia. Por quê? Vamos ver agora nesta dissertação minha, nesta argumentação, e você vai estar pensando com seriedade e certamente vai tirar muitas conclusões e muito proveito desta reflexão minha. É possível que você saiba que para que haja uma técnica estabelecida e reconhecida mundialmente, e para que haja um conhecimento chamado ciência, talvez nova, e que seja aprovada e reconhecida mundialmente, se necessitam algumas premissas fundamentais. É possível que você saiba. Porém, se de repente você não sabe, eu estarei revelando para você que para que uma técnica, ou principalmente uma ciência, seja reconhecida como ciência, ou um conhecimento novo seja reconhecido como ciência, o primeiro princípio que se deve considerar é se ela tem ou pode ser julgada desde o ponto de vista de unidade. O aspecto da unidade do conhecimento diz, em primeiro lugar, se esse conhecimento pode ser validado como ciência ou técnica permanente ou não. A unidade. O segundo princípio para ter em conta e reconhecer um conhecimento como tecnicamente válido ou como ciência é a unicidade, ou seja, a sua pluralidade, ou seja, que esse conhecimento contenha muitos lados ou muitos componentes válidos por separados e juntos. Então, para que tenha validade ou o rango ou o nível de ciência ou técnica válida, um conhecimento precisa principalmente desses dois valores, a unidade e a unicidade. Lamentavelmente, o cristianismo evangélico é o que menos tem unidade e unicidade. Lamentável. Eu sou evangélico, nasci num lar evangélico, estudei toda a minha vida. Eu não sou evangélico porque tivessem me imposto a fé evangélica, não. Desde menino, eu questionei a nossa fé. Questionei e me questionei em até o mínimo detalhe. E por isso sou evangélico. Porque eu me questionei e questionei todas as demais crenças para chegar a me definir como um cristão evangélico. Mas é lamentável que a corrente evangélica é a corrente mais carente do princípio da unidade e da unicidade.
A mesma coisa eu posso dizer dos católicos, da fé católica, da teologia católica. É carente em extremo do princípio da unidade e da unicidade. E tem até uma vantagem com relação à corrente evangélica. Tem vantagem, porque eles, os católicos, foram muito expertos e desde o início fecharam as portas para o pensamento crítico, para a análise do povo, para que o povo acedesse à Bíblia, ou acesse a Bíblia. Lembram que eu sou argentino, posso me equivocar no português. Eles fecharam todas as possibilidades que o povo esquadrinhasse a Bíblia e estudasse sozinho. E criaram um departamento, que eu não lembro bem o nome, creio que é algo assim, para a doutrina cristã. Uma conferência para... Sim, conferência para a doutrina cristã. E ali eles fecharam tudo. Então, isso foi vantajoso para eles, com relação à corrente evangélica. A corrente evangélica abriu tanto a possibilidade que todo mundo podia estudar a Bíblia e interpretar por sua conta, que hoje é uma bagunça. É uma bagunça. A corrente evangélica carece do princípio da unidade e da unicidade em suas doutrinas. Essa corrente está dividida principalmente em calvinistas e arminianos. E eu não apoio nenhuma das duas. Não estou de acordo com nenhuma das duas. Há uma terceira corrente que Deus me revelou, um princípio de interpretação bíblica, um único princípio. Não precisa 3, não precisa 5, não precisa 8. Precisa um. Com esse único princípio bíblico que está dentro da Bíblia, eu estou fora de calvinismo e arminianismo, interpretando as Sagradas Escrituras numa maneira impecável, como para que todo judeu se torne cristão e todo cristão ame o povo judeu. É impressionante o que Deus me revelou. Mas essas correntes, ou toda a corrente evangélica, ela é carente de unidade e unicidade. E a corrente católica também, com uma vantagem em relação à corrente evangélica. E por muitos séculos, a corrente católica teve uma grande desvantagem que hoje já não tem em relação aos evangélicos. Sabe qual é? Que era uma corrente teológica muito supersticiosa e cheia de mitos, enfocada ou focada numa liturgia e um ritualismo excessivo e extravagante. Mas hoje não tem mais essa desvantagem, porque grande parte do cristianismo evangélico está igual. E até pior em algumas áreas de ritualismo, lamentavelmente. Claro que é chato, é desagradável, que nos dias de hoje que tanto necessitamos de palavra de ânimo, eu venha falar assim, numa forma tão negativa. Eu sou consciente, mas pensa bem, se você vai a um médico, e esse médico ouve você,
e diz, eu já vou te receitar a solução. Para aí, eu te receito, aqui está a solução. Você vai duvidar. Provavelmente você vai duvidar. Talvez você fique super feliz e saia dançando dali, dizendo, olha, por fim achei um médico que deu na tecla. Mas, na maioria dos casos, é muito provável que qualquer um de nós fique um pé atrás. Que é isso? Ele apenas me escutou, nem me fez exame, nada, não me questionou e não me deixou dar mais explicações, já me deu a receita. O que é isso? A mesma coisa com as coisas espirituais. Se eu não falar a verdade que está dentro da palavra de Deus, mas não interpretada literalmente, senão com revelação do Espírito Santo, olha, eu não posso dar uma palavra de ânimo para ninguém, porque estaria dando a minha palavra, meu parecer, e que nunca vai funcionar sempre. Ou seja, que sempre vai ser fajuto. Sempre vai ser provável que não funcione. Realmente, sempre. Eu não vou me deter no análise de tudo isto. Estou falando tudo rapidamente, porque não quero cansar você. Mas vou dar um exemplo. Quando o diabo, no capítulo 3 de Gênesis, bem lá no começo da Bíblia, quando o diabo questionou a Eva com o que Deus disse, ele foi muito literalista. Foi a primeira vez na Bíblia que alguém é literalista. Por isso você tem que ter cuidado com interpretar a Bíblia de maneira literalista. É muito provável que Satanás esteja usando esse método para lhe enganar. E é o que a gente vê todos os dias, tanto na questão religiosa ou espiritual ou bíblica, e na questão política. As pessoas estão se dividindo e odiando e demonizando o outro, porque pega as coisas que o outro disse de maneira literal e condena. Há pouco tempo atrás, aconteceu um caso que bombou no Brasil. O pastor Ed René Kivitz, ele teve uma pregação num domingo. Eu, de vez em quando, acompanho ele, as pregações dele, porque ele pensa exatamente como eu penso há décadas. Quando, provavelmente, talvez esteja equivocado, ele nem pastor era quando eu já pensava assim. Há muitos anos que eu penso e ensino assim. Só que eu não tenho a facilidade do brasileiro de me expressar. Eu escuto ele e digo, meu Deus, como este cara explica de clarinho, com palavras simples, que eu tivesse feito o mesmo texto, com a mesma quantidade de palavras, e as pessoas leriam, os brasileiros leriam e diriam, ai, mas que erudito este texto, eu não entendo, porque este cara não fala num linguajar nosso de cada dia para que a gente possa entender? E isso que o meu português procura ser 100% português. Eu estudo todos os dias e examino palavra por palavra que eu uso para que seja português puro. Só que não é o falar do brasileiro. Eu falo em português, mas não no português brasileiro, porque eu vou para os dicionários, é diferente. E vocês têm um falar muito doce, muito lindo, muito simples, muito direto e espontâneo.
E é assim como fala este irmão. E ele falou algumas coisas que o próprio povo evangélico criticou ele e condenou ele ao ponto de expulsar da denominação dele. Incrível! O legalismo que toma conta, o demonismo daquele diabo que usou o literalismo no capítulo 3 de Gênesis. Estou falando disso. O demonismo que toma conta dos crentes evangélicos por interpretar a Bíblia e o falar das pessoas literalmente. Tudo literal. No DNA de Satanás. E não é assim, não pode ser sempre assim. Há muita coisa na Bíblia que tem que ser literal. Mas essa muita coisa talvez seja o 10% de toda a hermenêutica bíblica, de toda a nossa maneira de interpretar a Bíblia. O resto tem que ter revelação e tem que ter outros métodos para nós entendermos a palavra. E quantos aproveitaram para perseguir, para opinar? Pessoa da plebe, pessoa ignorante, opinaram do que falaram, do que falou o pastor Kivitz, dizendo a apostasia, o diabo se infiltrou na igreja, e que isto, que aquilo. Ah, meu Deus, misericórdia, eu fico tão triste quando vejo isso. Meu Deus, e colocam na internet, ou seja, estão pregando a mentira para o povo. Como você quer que o povo se converta a Cristo se você está, numa simples opinião, você está errando tão feio e favorecendo ao diabo e não ao Senhor? Não a Deus, que é o autor da Bíblia. É triste isso, muito triste. E o diabo tem usado esse método. Foi o primeiro na Bíblia que usou esse método. Antes de Kivitz ter cometido, entre aspas, esse grande erro de dizer profundas verdades que eu apenas ouvi, eu vibrava de emoção porque eu dizia, meu Deus, que revelação está tendo este homem. Claro que não é qualquer um que vai entender e perceber a revelação divina que há nessas palavras, mas eu percebi no ato, quando eu ouvi e vi o vídeo, talvez umas horas, um dia, creio que depois que ele pregou. Eu vibrei, mas eu vi que a maioria não ia entender. A maioria não ia entender. E antes de que ele se expressasse dessa maneira, o Papa Francisco também cometeu, entre aspas, também esse mesmo erro. No avião, quando falou dos gays, dos homossexuais. E mais outra fala dele que eu não lembro bem. Quando ele botou a mão no bolso e tirou dois objetos aí, explicou que sempre ele carregava. Em ambos os casos, a imprensa, sim, imprensa em português, prensa em espanhol. A imprensa, ela espalhou e fez de tudo com aquelas frases do Papa para denegrir a ele. Injustamente, porque não é o que ele disse. Tudo por causa do método satânico do literalismo. Agora, se você vai usar o método próprio da hermenêutica, não satânico, numa maneira moderada como deve, considerando todos os outros elementos necessários da hermenêutica, então vale.
a literalidade, mas dentro do conjunto de regra, não sozinha. Entende? Então é essa a diferença. Nos dias atuais, abundam mensagens bíblicas motivacionais nas redes, atreladas a versículos bíblicos. São irrefutáveis os versículos bíblicos, eu não estou contra a Bíblia, são irrefutáveis. Citam um versículo, eu tiro o chapéu, está dizendo a verdade, só que está tudo feito para torcer a palavra de Deus. Impressionante. Era o ano 71, 1971, quando eu comecei o caminho perfeito de Deus, porque eu no ano 71 tinha 19 anos e eu tinha vivido até então na religião, mas no ano 71 eu me encontrei com o verdadeiro caminho de Deus. Foi nesse ano que eu lembro que um estudante de advocacia, companheiro meu no seminário teológico, onde eu ingressei, e que aos poucos anos ele se tornou advogado e foi meu amigo por muitos anos, até que eu deixei de vê-lo. Mas se o vejo, continuamos amigos. Eu posso ir lá visitar ele na cidade de Corrientes, na Argentina. E ele leu num carro uma calcomania, um calco que dizia: Deus é vida. E ele criticou esse calco. E ele disse: olha só, estudante de advogado, para advocacia, de advocacia para advogado. Olha só a inteligência dele. Eu creio que é um bom advogado, porque já jovenzinho como era, ele já refletia bem. Ele diz: está errado, estão nos enganando. Diz: Deus é vida. Vida é qualquer coisa, disse ele. Uma planta é vida. E Deus não é qualquer coisa. Assim falou para mim. Disse: devia ser Deus é a vida. Aleluia! Eu aprendi com ele. A partir de então eu fiquei esperto. Nunca mais engoli qualquer coisa. Nunca mais. A internet está cheia de versículos bíblicos que os crentes católicos e evangélicos estão divulgando como se fosse, tá na Bíblia, olha o que diz aqui. E torcem para os direitistas, torcem para os esquerdistas, torcem para os calvinistas, torcem para os arminianistas, torcem para os católicos, torcem a favor dos evangélicos, usando a palavra de Deus. Olha que maldade! A ignorância levou a milhões de pessoas viver cometendo maldade. Impressionante. Eu fico impactado, impressionado de ver tanta maldade, mas eu sei que essa maldade nasceu da ignorância. E por que tanta ignorância? Porque falta humildade. É fácil você assistir uma televisão, ler um jornal e se informar com o mundo, participar num grupo de WhatsApp onde é só da sua classe de trabalhista, seja militar, seja professores, seja comerciantes, o que for lá. É fácil que você participe e se nutra através desses canais de versículos bíblicos, porque tudo vai ser deturpado conforme o interesse das pessoas. E você vai escolher aquilo que coincide com os interesses seus e pronto, você vai pensar que está dentro da Bíblia. Mas é difícil
Muito difícil pegar a Bíblia e ficar lendo dia e noite, todos os dias da sua vida, por muitos anos lendo só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, porque ela vai lhe repreender, vai lhe corrigir, vai lhe mudar, vai lhe transformar e vai demandar de você muitos arrependimentos, muitas mudanças de ideias e que você realmente se humilhe. Isso é o que a palavra de Deus faz com você. Por isso que é fácil você estar nas redes comunicando um monte de versículos, mas onde você leu esse versículo? Você leu na rede? Você leu no seu grupo de WhatsApp? Enfim, assim é fácil. Mas isso é veneno para a sua vida, mesmo que seja um versículo bíblico. É veneno para a sua vida, porque já vem contaminado, vem deturpado e aplicado mal. Por isso é veneno para a sua vida.